Trend de Twitter, hein? O que é? Quantas vezes você pensa no Império Romano? Eu penso todo dia. Eu também. Você me perguntou nisso. É. Tá rolando uma trend explica no isso. Twitter, não sei se vocês viram isso, que ferveu. As mulheres descobrindo que na cabeça dos homens, pensar no Império Romano é algo muito frequente. Então viralizou, vocês viram isso? Que viralizou no Twitter? Que a menina perguntou pro namorado dela, e quantas vezes você pensa no Império Romano? Aí falou, uma vez por semana. Aí, assim, outras foram fazendo a mesma coisa, entendeu? Foram perguntando pros seus parceiros quantas vezes eles pensam no Império Romano. Por quê? Se você parar pra pensar, tipo assim, por que essas pessoas pensam com tanta frequência no Império Romano? Só que aqui em casa, não é só o Leon que pensa no Império Romano. Eu penso muito no Império Romano. Eu penso... Não, E às vezes eu que puxo o assunto, né? Tipo assim, a gente tá falando de história, igual aqui. A gente tá falando da dominação dos árabes na península. Imediatamente eu penso no Império Romano. Porque dominou primeiro, entendeu? exato, mas é porque muita coisa leva a pensamentos do Império Romano. Eu tô pensando em filosofia, aí eu tô lendo agora sobre epicurismo, aí epicurismo já pensa em estoicismo, Você chega Marco lá, Aurélio, né? Que foi imperador romano. tá fazendo macarrão, né? Eu tô lá picando cebola pra colocar a pasta. Eu falo, quem foi o primeiro italiano que pensou nisso? Provavelmente foi o chinês, mas na minha cabeça faz muito sentido pensar no Império Romano também quando eu tô fazendo macarrão. Eles inventaram hambúrguer também, eles fizeram muita coisa. O cimento, se olha pra cimento, a primeira coisa que eu penso, os romanos que fizeram. Eu falo meu nome, eu penso assim, nossa, os mouros invadiram a Itália, Meu Leão. que era dominada pelos romanos. É muito difícil não pensar no Império Romano uma vez ao dia. É muito difícil. Não, tipo, Leão tomando é leão, né? Martim de Martins. Martinos. Não, é de Martinos, que tem parte com Deus Marte, né? Que também É guerreiro, porque o Deus é guerra. Não, mas é muita coisa. Outro dia tá falando treco, Cleópatra, Marco Antônio, César Augusto, Império Romano. É, mas eu penso muito no Egito também. É engraçado isso, né? Eu não penso muito no Egito, não. Olha lá, o Fabrício Lima. Eu me pego lavando os pratos enquanto penso no que Constantino pretendia com aquele concílio de Nicéia. Quem nunca? Quem nunca pensou? nunca? No Nicéia foi pra resolver a questão ariana. A gente sabe disso. Eu penso muito no Império Romano, que várias coisas que eu estudo da Grécia acabam no Império Romano, né? Os romanos dominaram os gregos, não é mesmo? Os romanos chegaram lá e falaram, é tudo meu. Mas é uma coisa que aqui não é de gênero. Aqui eu também penso bastante no Império Romano. Hoje eu pensei no Império Romano o dia inteiro, porque eu tava rolando isso no Twitter. Eu falava, gente, mas realmente, por que eu penso tanto no Império Romano? Eu penso muito no Império Romano. Eu penso nas colunas, no templo, eu penso nas roupas, eu fico pensando no que esse povo comia. É porque muita coisa leva a gente a pensar no Império Romano, porque eles fizeram muita coisa, dominaram a Terra, tipo assim... 1000 anos, Não né? a Terra, o Ocidente por muito tempo, e a gente... maior parte da nossa cultura é ocidental. Mesmo que a gente tenha contribuição de outros povos, por conta da dominação colonial, as nossas instituições, nosso jeito de pensar é tudo ocidental, né? Que a gente tá comentando. Até o jeito de criticar o pensamento ocidental é também ocidental, que normalmente muita gente que tem crítica ao eurocentrismo e coisa do tipo, né? É por vias marxistas, que é um pensamento europeu também. Então, tipo assim, é muito difícil você escapar do pensamento ocidental, porque normalmente você usa o pensamento ocidental para criticar ele mesmo. E muito do que a gente consome ainda, né? Tá referente. Por exemplo, você tem Cavaleiros do Zodíaco. É greco-romano aquilo. Embora seja oriental. E eu acho o máximo isso Eu posso contar uma história? É porque, igual a gente faz bagunça com a mitologia dos outros, é legal ver essas coisas. Principalmente quando o Japão mexe com o cristianismo. Porque vocês veem eles fazendo bagunça com a nossa mitologia, né? Sim. E, tipo assim, eu imagino o que eles devem ver quando a gente mistura coisa das deles, né? Principalmente muita coisa de budismo que a gente mexe e tal. Eu tenho uma história que eu já ouvi, e quem contou, juro que aconteceu, se ofender alguém, desculpa, mas é muito engraçado quando você pensa na realidade do treco. Principalmente pra você pensar quando é você que faz isso, né? Com a cultura dos outros. Falou que em algum lugar da Índia, eu não sei se as pessoas, não lembro quem me contou agora, se era alguma coisa humanitária que a pessoa está trabalhando, alguma coisa bem isolada na Índia, um dos cantos desses que não tem tanto contato com fora, assim, não é nenhuma grande capital, né? E eu sei que as pessoas ficaram sabendo que o casal que estava lá era cristão e quiseram fazer uma coisa legal, porque era o Natal. Aí eles fizeram pra pessoa um bolo, aí colocaram a figura em cima de um Papai Noel pendurado na cruz. Aí a gente vê os trecos tipo Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco mistura coisa grega, né? Mitologia grega, com signo do Zodíaco que não tem nada a ver, né? Coloca também tem uns negócios meio romano lá, de meio que batalha de Coliseu que eles fazem, né? Que são os duelos e tal, que eles fazem lá no começo. Aí mistura Deus Atena, depois mistura com... acho que não tem nos quadrinhos, mas tem negócio, mistura com mitologia nórdica, que depois eles vão lutar contra os deuses nórdicos. Aí mistura depois com cristão também, porque eles vão lutar contra Lúcifer, né? Os Cavaleiros de Lúcifer tem um esquema desse também. Aí eu imagino, tipo assim, a gente vê a salada de fruta que eles fazem. Eu imagino que é quando a gente mistura coisa da cultura deles, quando é a gente contando coisa da cultura deles. Por isso que eu nem ouso. nem me atrevo. Nem me atrevo, porque, né, vai dar rolo. Tudo isso é pra falar da trend que rolou Você tá chegando agora pra falar da trend que rolou no Twitter sobre a frequência com que a gente lembra de Império Romano. Mas era a trend falando de mulheres percebendo isso no comportamento masculino. Mas eu acho que tem muito isso da cultura de jogos, né? Que pode influenciar e tudo mais. Mas aqui em casa, não. Eu lembro muito do Império Romano. Eu lembro com muita frequência. Mais do que eu gostaria, inclusive. Não, porque você vai ter que conversar comigo, que não tem ninguém pra conversar. Mas não só isso. Tipo assim, eu lembro... Outro dia a gente tá falando de Marco Aurélio. Sim, muitas vezes eu puxo o assunto. Tipo assim, quando eu era adolescente, eu tinha muito interesse por história greco-romana. Aí eu lembro de ter lido... Tinha uns romances inspirados nas tramas das famílias. Eu lembro de ter lido um livro chamado Eu, Cláudio, Imperador, que falava das tramas das famílias, de quem matava quem, de quem assassinava quem. E era a história da família desde o Júlio César, do Tibério, bababá, bababá. Então é um negócio que de vez em quando eu vejo uma situação da vida normal, cotidiana, e eu me remeto a alguma coisa que eu li que tem relação com aquilo. Então eu penso muito também. Eu penso bastante. Inclusive, eu tenho que conseguir ler inteiro agora. Meu próximo objetivo, depois que eu acabar a parte de Epicuro, tá? A próxima coisa que eu quero ler as Meditações de Marco Aurélio, que provavelmente um dos livros morais mais importantes da humanidade, né? Que você teve um imperador estoico, tá? Ele era o homem mais poderoso do mundo e ele escrevia as memórias dele. Eram coisas que não eram para ser publicadas, tá? Ele escrevia até na língua estrangeira, escrevia em grego. Inclusive, parece que ele cometia vários erros gramaticais, porque não era a primeira língua dele. Até onde eu lia, tem umas coisas assim, um jeito meio estranho que ele escrevia. Mas ele escreveu para não ser publicado. Deu ordem para destruir depois que ele morresse. E ninguém destruiu. Quem pegou aquilo viu o valor, né? Falou, não tem como destruir isso aqui. Você tem as Meditações de Marco Aurélio. Só o começo do livro, eu vou ler aqui vê se você não quer... tipo assim, Roma era bagaceira. Roma teve, acho que foi o Maquiavel que falou isso, não tenho certeza. Pequeno Príncipe? Aqui a parte, não tenho certeza, não estou citando. Que Roma teve 5 bons imperadores. O resto foi Calígula para baixo, né? E o último deles, se não me engano, foi Marco Aurélio, né? Não sei se foi o último. Ele seguia uma vertente filosófica chamada de estoicismo, que era uma vertente filosófica moral, que dava muita ênfase em você manter a sua virtude, né? Você não se corromper com as coisas do mundo e coisas do tipo. Aquela ideia de que você não pode se abalar pelas coisas que você não pode mudar no mundo, né? Mas a coisa que você pode mudar, que é a sua decisão moral, postura moral, isso é a coisa da qual você não pode abrir mão. Mas eu vou ver se eu coloco aqui, meditações, só pra vocês terem uma ideia. Tipo assim, aprendi com meu avô, Verus, o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória legadas por meu pai, o caráter discreto e viril. Da minha mãe, o respeito aos deuses... É piedade que eu tô falando. Não, a tradução que eu vi era piedade, desculpa. Não sei se isso daqui é das melhores. A generosidade e a abstenção não somente do agir mal, como também de incorrer em semelhante pensamento, também de pensar mal, né? Mas ainda a frugalidade no regime da vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Do meu bisavô, o não haver frequentado as escolas públicas. Isso é de uma ideia que eles tinham na época de que você ser educado por tutores era melhor e tal, se eu entendi direito. E ter desfrutado de bons mestres em casa e ter compreendido que, para tais fins, é preciso gastar com generosidade. Quer dizer, você não economiza com educação, basicamente essa ideia. Do meu preceptor, não ter pertencido à facção nem dos verdes, nem dos azuis, nem partidários dos grandes escudos, nem dos pequenos escudos. Que, se eu não me engano, era na Arena de Gladiador que tinha um esquema desse, né? O suportar as fatigas e ter poucas necessidades. O trabalho com esforço pessoal e a abstenção de excessivas tarefas. E a desfavorável acolhida à calúnia. Aí ele vai listar
tudo de moral que ele aprendeu de quem, né? Pra quem que ele deve. Mas essa tradução aqui tá bem mais complicada, tá? É engraçado, em português você não tem muita tradução acessível, né? O povo gosta de complicar na hora de traduzir as coisas. Pra galera que não é especialista, fica difícil de entender. Mas é uma pessoa singular, assim, que é um cara que tinha um poder pra fazer o que quisesse e não fez, né? O nível de autocontrole que o cara tinha, né? Acabou que o filho dele foi um dos piores imperadores, né? O filho dele foi tipo assim, foi nível Calígula. É o que a gente assistiu, Gladiador. É, aquele de Gladiador. Sabe do filho do Gladiador? Não, do o Joaquim Phoenix. É. Só que ali no Gladiador, pelo que eu li, eles melhoraram muito o cara. Falaram que, tipo assim, se fosse fazer o que o cara era na realidade, ia ficar tão caricato que o filme ia ficar estranho. Aí o personagem do Joaquim Phoenix no filme, apesar dele ser muito ruim, ele era já muito melhor do que o cara foi na realidade. Porque, tipo assim, o cara era bizarro, era tipo assim, era psicopata mesmo. Como é que a gente não pensa no Império Romano, gente? Se tem gladiador, se tem tudo, não tem como não pensar. Não tem como não pensar. Mas quem era melhor, os gregos ou os romanos? Eu tenho ponto a favor dos dois lados. Por que a gente tem que sempre ter essa decisão difícil? Porque tem que decidir. Porque os romanos eram meio derivados, tá, dos gregos. Mas eles conseguiram umas coisas que os gregos não conseguiram, que era paz, né? Eles conseguiram estabelecer a paz romana. Na base da... Mas é o seguinte, os gregos nunca conseguiram, os gregos brigavam o tempo inteiro. Os gregos são brabos. Os gregos brigavam o tempo inteiro um com o outro. Até quando não fazia sentido, até enfraquecer eles diante do Império Persa. Os romanos chegaram e tomaram tudo porque os caras só brigavam por séculos. Era um monte de pedacinho de terra, um brigando com o outro, morrendo de gente o tempo inteiro. Esparta desapareceu basicamente porque brigava demais. Era um povo meio galinho de briga Aí mesmo. começou a morrer mais gente, morria mais espartano do que eles conseguiam produzir novo. Mas o lance é que a Roma chegava e oprimia, né? Oprimia todo mundo. Não, até que eles eram, Os judeus que o digam lá, não, né? o problema dos judeus era porque eles tinham imposição religiosa, que eles não tiveram sobre os persas, por exemplo. Os persas davam meio que liberdade religiosa. Você pode ter a religião que você quiser. Os romanos meio que você tem que adorar os deuses deles, pelo menos o imperador, né? Até onde eu sei. E esse que era o problema. Mas em termos de instituição, tipo, nos lugares em que você não tinha esse impedimento religioso, os romanos conseguiram estabelecer um controle bem estável, inclusive, até onde eu sei, com poucas revoltas regionais e tal, principalmente na Grécia, porque os termos deles eram consideráveis. Você vê até um imperador romano, se não me engano, que foi para Atenas, recebeu o título de cidadão teve ateniense. fases, né? Cada imperador fazia de um jeito diferente, né? Então não dá pra falar isso, né? Eu acho que não tem que... Mas a grande tem questão... esse problema de querer escolher quem era melhor ou não, então não vou... Não, mas o grande problema os romanos... Tem necessidade. Tipo, na arte, né? Na arte, de fato, acho que os gregos eram superiores, você pegava o entretenimento deles, que era... Comédia. Não, tragédia. Comédia, tragédia. O dos romanos era gladiador se matando, né, velho? Com certeza. Então, tipo assim... Os romanos eram considerados muito atrasados, inclusive, nesse aspecto, né? Não, depois que eles dominaram tudo, eles passaram a ser os civilizados, mas era atrasado, tipo... Basicamente Roma, na instituição do Império, Roma era uma ilha de civilidade, né? Porque o leste do Império, que era o lugar desenvolvido, que era ali onde o lugar que teve influência grega e coisa do tipo. Agora, você teve influência grega também para aquele lado, mas tô dizendo, Roma era uma ilha meio em volta de muito atraso. Principalmente quando eles pegaram lá a Gália e coisa do tipo, o treco era meio zoado. Contanto que depois, quando teve a divisão do Império, o Império que se manteve por mais tempo foi o do Oriente, né? Que era de fato onde estava o desenvolvimento. Em questão de escultura, eles eram comparados com a Grécia. Não, Francisco, eles copiavam a Grécia. É muito... Inclusive, as colunas, eles faziam fake, porque eles achavam os da Grécia tão bonitos que eles meio que faziam um negócio só pra... Sabe quando você compra fake pedra pra colocar na parede, porque você acha bonito, mas não é pedra, é tipo... Não, só pra mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho. Eles faziam muito disso. Eles queriam fazer referência aos gregos, só que eles... O que acontece? Os romanos, eles desenvolveram cimento, né? Eles tinham outras estruturas... Pra sustentar. Pra fazer arquitetura. Então eles começaram a fazer um treco, acho que no Coliseu tem. Lá próprio em Atenas, onde a gente foi, a gente vai mostrar isso nos vídeos do Cadê a Chave, que a gente filmou pra vocês. No Coliseu dá pra ver claramente, explícito, assim. O que acontece é que eles faziam isso daqui, ó. Eles queriam fazer referência aos gregos, né? Só que a coluna não tinha função de sustentação. Essa coluna é basicamente... Enfeite, né? A estrutura tá aqui, ó. O negócio é que eles faziam as coisas com cimento, aí abriu um monte de outras possibilidades para eles poderem subir prédio, né? Mas eles continuavam fazendo referência aos gregos, porque, tipo assim... Admiravam, né? Eles eram muito influenciados. Basicamente, a cultura romana, primeiro, em termos de religião, apesar, provavelmente eles pegaram a religião dele dos etruscos, né?
só que viveram mais ou menos naquela região da Itália também. Só que os etruscos meio que foram influenciados pelos gregos, né? Porque essa coluna na Grécia, vocês vão ver isso nos nossos vídeos, a gente mostra direitinho, assim, que ela é a coluna de fato, entendeu? Ela é o sustento do negócio. O prédio é construído em cima das colunas, e são colunas de pedra maciça, você vê, assim, a cobertura, tudo em cima. E realmente é um negócio maluco, impressionante, assim, como os caras fazem tudo na base da pressão, né, do contrapeso, do peso, é maluco. Tem o esquema desse aqui, ó. Os romanos usaram essa estrutura também, tá? Não foi só, mas o que você via muito nos romanos, nos gregos a coluna era para sustentar o teto. O que você via muito nos romanos depois, não que eles não tenham feito isso, fizeram, mas você via muito disso aqui, ó. A coluna era enfeite. A estrutura tá nesse arco aqui, entendeu? Que tá sustentando. A coluna tá aqui só pra fazer referência aos gregos. E eu vi alguém escrevendo sobre isso uma vez, que quase que o latim desapareceu também. Porque teve uma época que o grego ficou muito influente até em Roma. Uhum. E que foi por esforço, assim, pra mim, escrito, né? Principalmente foi por autores tipo o Cícero, que insistiram em escrever em latim, que meio que mantiveram essa arte viva, assim, no momento que a influência grega estava muito grande. E de fato, se eu não me engano, tem um período da história que, tipo, 70%, 80% de tudo que existe escrito da época que sobreviveu pra gente foi escrito pelo Cícero. Até Marco Aurélio escreveu em grego. No diário pessoal dele, ele escrevia em grego. Que nem era a primeira língua dele. Tipo, o jeito que a Grécia dominou... Culturalmente, né? Pensamento romano, tipo assim... As principais vertentes filosóficas morais, por exemplo, se eu não me engano, era o epicurismo e o estoicismo, que eles tiraram do grego. Todas essas coisas assim. O mundo romano foi quase a continuidade do grego clássico, né?